Boa tarde, meu quinto ano! Saudade de vocês. A nossa aula de hoje, Geografia. Geografia, nós vamos lá para páginas 328 e 329. Meridianos e paralelos da Terra. Você já ouviu, né? A gente já pode ter visto aí em mapas. Geralmente existe o que nos mapas? Umas linhas traçadas no sentido norte, sul, leste e oeste. Essas linhas, né? Desculpa. Essas linhas imaginárias, elas foram criadas para quê? Para facilitar a localização dos diferentes lugares na superfície da Terra. Então aí eles receberam o nome de meridianos e paralelos. Como a gente pode ver aqui, ó, essas linhas imaginárias, e aqui vamos falar dos meridianos. São linhas imaginárias traçadas no sentido vertical. Então os meridianos, essa parte aqui vertical, né, no sentido polo sul ao polo norte do nosso planeta Terra. O principal meridiano é denominado meridiano de Greenwich, um nome dificilzinho de falar. Então aqui você vê polo norte e polo sul, a linha vertical. Já os paralelos, essas linhas imaginárias, elas são traçadas no sentido horizontal, ó, horizontal, tá? Paralelamente à linha do Equador. Então a gente vê essa aqui, ó, a linha do Equador e as linhas imaginárias dos paralelos, tá? Que é principal, né? A linha do Equador é principal paralelo da Terra. Outros importantes paralelos são o Trópico de Câncer, como vocês estão vendo aqui, de Câncer, e abaixo de Capricórnio. O Círculo Polar Ártico, ele está aqui em cima, e o Círculo Polar Antártico, que está aqui abaixo no Polo Sul, tá bom? Aqui na 329, eu trouxe até para vocês, ó, um mapazinho que está lá atrás, né? Que a gente destacou do planisfério. Aqui a gente tem a linha do Equador. Embaixo nós temos o que? O hemisfério sul. E acima o hemisfério norte. Então, aqui abaixo dessa linha do Equador, hemisfério sul e acima hemisfério norte. No caso aqui, para você saber os hemisférios ocidental e oriental. Então, o ocidental para cá, né, para o Brasil, e o oriental para cá, onde está o Japão, tá? Vamos acompanhar aí com a tia na 329, ó, hemisférios terrestres. Leia a manchete a seguir. No hemisfério sul, raramente se viu algo como a abertura da Rio 2016. Né? A linha do Equador, assim como o meridiano de Greenwich, que nós vimos anteriormente, divide a Terra em hemisférios, como eu falei. Então aqui, ó, nós podemos localizar os continentes, os oceanos e os países, conforme o hemisfério. Deixa eu colocar aqui. Aqui a gente tem os hemisférios norte e sul, como a tia falou. Abaixo o hemisfério sul representado de laranja, onde tem o nosso país, o Brasil. E acima o hemisfério norte de verde água, tá? A linha do Equador divide o planeta Terra em duas partes iguais, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Já aqui a gente tem o hemisfério ocidental, como eu falei também anteriormente, de amarelinho, o hemisfério ocidental, que o Brasil está, e o oriental, onde tem a Rússia, o Japão, de lilazinho.
O meridiano de Greenwich também divide a Terra em duas partes iguais, o hemisfério oriental, leste, e o ocidental, oeste. A tia vai deixar aí um vídeo para vocês assistirem e atividades para vocês fixarem esse conteúdo. Esse vídeo é complementando mais sobre meridianos e paralelos, tá bom? Qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Jaelma. Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem. Imagine que você está num navio no meio do oceano, viajando em férias com a sua família. Legal, não é? E se fosse preciso localizar seu navio no meio desse imenso oceano? O que você faria? Pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto na face da Terra que entram em jogo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que formam uma espécie de rede. Existem dois tipos de linhas imaginárias em mapas e no globo terrestre: os paralelos e os meridianos. Os paralelos e meridianos foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo observatório astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste. Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e a uma longitude aproximada de 43 graus oeste. Vamos ver mais um exemplo? Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e a uma longitude aproximada de 35 graus leste. O GPS é um sistema muito utilizado em navegação e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto na superfície terrestre, como aquele navio em que você está passando férias com a sua família, basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada.